Fala aí galera, eu sou o T e seja muito bem-vindo ao gigante da colina, Fiendsmith Lágrima. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as repercussões pós-banlist. Se você tá embaixo de uma pedra e não sabe o que aconteceu, saiu a banlist ontem no dia prometido, a gente fez uma live esperando a banlist sair, mas já tem um vídeo explicando sobre aqui em cima. E um dos principais impactos que essa banlist teve foi o banimento de coisas que a gente já esperava, né, de Apollousa e de... Foi a Apollousa e a Beatrice pra engine de Fiendsmith, mas eles mexeram diretamente no Fiendsmith, banindo o Lágrima. E cara, isso tem um impacto gigante em como a engrenagem joga, né? É importante dizer que, por um lado, mano, quem comprou o Fiendsmith deve ter ficado muito puto, porque isso muda drasticamente a usabilidade da engrenagem, tá ligado? O quão impactante ela é pra tua jogada e o que ela pode fazer. Então... Se eu fosse o cara que tivesse comprado a engrenagem de Fiendsmith, eu ficaria muito puto, porque de um tempo pra cá, a gente tem uma certa segurança em como você vai comprar a coisa nova da Konami, a coisa cara nova da Konami, com a garantia de que não vai ter uma lista, a não ser que seja uma coisa muito fora de controle, que demande uma banlist de emergência, o que não vem acontecendo e não era o caso aqui, eu imagino. Tinha coisas estruturais do jogo que precisavam ser mexidas com uma Apollousa e tal, mas caralho, quem comprou isso aqui se fudeu. É claro, a Lágrima era uma carta barata, né? Se eu não me engano, ela era rara ou super, não tenho certeza. Ela era barata e a Konami mexeu nela, o que muda drasticamente como o deck joga. Por outro lado, nós temos... E aí eu sei que pra vocês que estão me assistindo aqui, devem pensar: chupa, jogador competitivo, pay to win do caralho, vai tomar no cu. Se fudeu, perdeu dinheiro mesmo, seu trouxa. Yu-Gi-Oh! Pay to win. Eu sei que tem essa visão, né? Assim como quando tem uma carta como a Apollousa que foi banida, o jogador competitivo vai dizer o quê? Ah não, isso aqui é para um bem maior. Você aí, jogador fofã, que não podia ter a Apollousa porque custava R$150, agora que teve o reprint e tal, você podia ter. Beleza, mas o banimento dela é para melhorar o jogo. Eles falam isso. E aí eu sei que você fica puto. Então agora você pode revidar e todo mundo se abraça e se fode junto. Basicamente é isso. Mas hoje eu quero debater um pouquinho sobre como fica o Fiendsmith depois dessa banlist, porque as coisas mudam pra caramba, em diversos aspectos diferentes. Vamos tentar entender um pouquinho sobre, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então todo mundo já sabe, o Fiendsmith é uma das engrenagens que era pique Zodiac, né? O Zodiac, quando foi lançado, ele era usado em todos os decks como uma engrenagem. Então, se você fosse olhar os tops de YCS na época do Zodiac, por exemplo, você ia ter... Até porque o Zodiac sozinho era um deck, né? Então, tinha deck de Zodiac puro, o que comia uma fatia gigantesca do metagame. Mas, o Zodiac que não era puro, tava lá. Zodiac Lightsworn, Zodiac Infernoid, Zodiac Paleozoic, Zodiac qualquer coisa. O Fiendsmith é parecido. A diferença é que a gente não tem esse impacto esmagador assim, porque o Fiendsmith não é um deck. Se o Fiendsmith fosse um deck sozinho, você ia ter lá um uso gigante de Fiendsmith. Aí você ia ter Snake Fiendsmith, você ia ter Memento Fiendsmith, o Voiceless Fiendsmith, Labyrinth Fiendsmith, qualquer coisa com Fiendsmith. O que não aconteceu, o que dá menos essa sensação de impacto, mas ainda assim o impacto era muito grande, o que você podia fazer com essa engrenagem no teu deck, né? E... as coisas mudaram um pouquinho. Qual é um dos principais apegos dessa engrenagem? Ela conecta múltiplas engrenagens, né? Múltiplas engines. O fato de a Beatrice ter sido banida muda um pouco isso, porque você poderia com a Beatrice jogar qualquer carta de qualquer deck e conectar engrenagens. Então isso era incrível. Você poderia com a Beatrice jogar um Snake Eye, fazer uma princesa e reviver, porque você passava por dentro do Lágrima e tal, então... era diferente. Você podia jogar cartas problemáticas como Floodgate e tal, o banimento dela tira um pouco dessa conexão. Se não existisse a Beatrice, o Fiendsmith conseguiria virar engrenagens, como por exemplo o Snake Eye, que também teve hit na lista, mas o assunto hoje é só o Fiendsmith. Não conseguiria. Então, sem a Beatrice, o Fiendsmith não conseguiria virar qualquer engrenagem do jogo. Apesar de que, por exemplo, no Yubel, isso não ia fazer falta, porque o Yubel não usa a Beatrice, porque existe essa fusão TCG exclusiva aqui, né, que é o Arrow Eater, que quando ele é Fusion invocado, você pode mandar qualquer Fiend do deck pro cemitério, e além disso, no cemitério ele pode banir 2 nível 6 ou maior Fiend pra poder voltar do cemitério, e não é banido quando deixa o campo ficando no cemitério pra ser follow, por exemplo. Então... o Yubel continua podendo conectar a engrenagem, porque você não faz mais Lágrima, beleza, mas você faz a Arrow Eater. E como o Fiendsmith fica depois disso, né? De novo, agora você tem muita dificuldade em como você vai fazer as coisas no sentido de o Fiendsmith virar a tua engrenagem principal e a tua engrenagem principal virar o Fiendsmith pra uma jogada muito forte.
Pode ser que a gente esteja mal acostumado em como nós entendemos que as jogadas precisam ser e o que os decks precisam fazer, mas eu queria mostrar um pouquinho aqui algumas coisas pra vocês tirando essa carta da minha frente. Vamos trocar aqui pro DB. Aqui no DB, eu queria mostrar pra vocês uma coisinha aqui, né? Uma jogadinha. Eu tenho que ver qual dessas duas aqui que é a jogada. Eu acho que é essa aqui mesmo. Eu acho que é. Deixa eu recarregar aqui a minha página, porque nós vamos olhar rapidinho um bagulho que eu tentei fazer aqui, né? Então, vou dar um fast forward, eu tava com um deck de Snake Eyes só como exemplo, mas ele não vai ser útil aqui. Porque, de novo, o deck não vira outra engrenagem. Então, se eu for pegar isso aqui como exemplo, de novo, fui eu que fiz, pode ser que tenha outras jogadas melhores e tal, mas eu só fui tentando fazer e ver onde dava pra chegar. Você vai dar, de novo, o efeito do Engraver, que vai dar efeito pegar o Tract do deck, o Tract vai dar efeito pegar o Lurry, você descarta o Fable Lurry, ele dá efeito volta do cemitério, linka fora pra fazer o Requiem. Até aqui tudo igual, né? O Requiem vai dar efeito, tributar e trazer o Engraver do deck, o Requiem no cemitério vai equipar nesse Engraver pra você poder fazer um Contact Fusion e fazer a Necro Keep. Por que isso? Porque você tem que aumentar a quantidade de Light Fiend no teu cemitério. Então, aqui você vai poder dar o efeito do Engraver, embaralhar um Light Fiend e invocar o Engraver do cemitério. Nesse momento você tem 2 Monstro Fiend de nível 6 e você tem 2 Light Fiend no cemitério, além de ter o Tract, que faz fusão também, né? Então, pois é. E agora, pra onde você vai? A principal coisa que todo mundo vai fazer, por exemplo, já saiu o vídeo do Lithium, deixa eu dar uma golada no café, onde ele mostra lá a jogada de Fiend Smith com o Engraver, e ele começa de Snake Eye Ash e o Engraver, tá ligado? Tipo, ok, você chega nesse ponto e aí você vai fazer um Caesar. Porque uma das coisas que muita gente tá falando com a saída da Beatrice é o impacto que o Nibiru pode ter nas jogadas, o que particularmente é interessante, que os decks possam tomar mais Nibiru por não ter tanta jogada protegida. Enquanto você está jogando, você se proteger do Nibiru, e ele, que é uma carta que tem um potencial de impactar o meta, não impactava em porra nenhuma. Então, sim, é bom. Então o Caesar nesse cenário aqui, se o Fiend Smith é usado em qualquer deck, você pode fazer isso aqui, fazer Caesar, e joga do lado com as outras cartas. Lembrando, você não gastou cartas pra fazer isso, você gastou um Engraver, né? Além do slot do extra deck. Gastou um Engraver pra poder fazer isso aqui. Isso é ruim? Não é, nem de longe, cara. Isso é bom, isso é bom. Você fez o Caesar pra poder não tomar uma carta que muita gente vai migrar pro uso Tree-Off em todo o main deck, ok? E você tá protegido. E mesmo que o cara te dê um Nibiru pra poder comer o material do Caesar, no turno do oponente o Caesar ainda tem um efeito de negação que vai negar qualquer efeito que o cara ative que faça Special Summon de monstro, o que é bom. E se você não tomar o Nibiru, o Caesar é uma interação boa que come potencialmente 2 cartas do cara, né? Que vai negar a ativação de 2 cartas do cara e ele demanda resposta. Então, isso é ruim? Nem de longe. Porém, não é assim que o Fiend Smith foi vendido pra gente. Quando o Fiend Smith foi lançado, e inclusive lá no OCG ele foi lançado, tá jogando tanto quanto aqui, e eles não mexeram em nada no sentido, nada parecido com isso aqui. Por que eu tô falando isso agora, né? Porque já saiu uma banlist com o Fiend Smith impactando o jogo, salvo engano. Quando saiu a última lista, eu acho que o Fiend Smith já tava jogando. E agora, nós estamos aí há 40 dias com o Fiend Smith jogando e a banlist já machucou muito ele. A próxima banlist que vai vir pro OCG, que vai ser lançada agora no mês de setembro, é uma banlist que deixou o Fiend Smith jogando 3, 4 meses, tá ligado? Então, é diferente pra caramba. Mas enfim, eu não lembro mais onde que eu tava indo. Mas tá, mas de novo, isso aqui não foi apenas para o qual o Fiend Smith foi vendido pra gente. Não vendido no sentido financeiro, mas no sentido do que ele pode fazer. Isso aqui é pouco, digamos assim. Então, se não for pra fazer o Caesar, eu tentei rodar um pouquinho mais pra frente. E agora, ao invés de fazer o Caesar, nós vamos fazer o Sequential, que é o que a gente já fazia antes. E aqui não tem mais a lágrima. Porque o que você fazia, né? Você dava o Sequential aqui, embaralhava 2 Light Fiend, fazia a lágrima dava efeito e invocava o Engraver do cemitério. E aí é diferente, porque você tem um Link 2 sobrando, um corpo, e você faz o Caesar aqui do lado. Você baixa o Normal Summon, tomou interação no Snake Eye da vida, por exemplo, junta, faz uma princesa e aqui você já tem um jogo simplificado. Você poderia fazer a Polusa antes e tal, você poderia fazer a Beatriz conectava alguém, e aí você jogava o Snake Eye, juntava a Beatriz com o menino pra poder fazer a princesa, e você jogava depois disso. Mas isso não existe mais. Isso aqui fazia muito mais diferença em jogadas em que você transformava a engrenagem secundária no Fiend Smith. Porque chegando nesse ponto, transformando a engrenagem secundária no Fiend Smith via Moon, você ia ter um Light Fiend extra no cemitério, aí você não precisaria fazer o Necro Keep, por exemplo. Você daria efeito dele, que viraria o Lágrima, e o Lágrima daria efeito pra poder pegar o Engraver do cemitério pra mão.
Aí você dava o Engraver, pegava o Tract, pegava o Lure, descartava o Lure voltava, e o Engraver ainda nem tinha dado efeito no cemitério pra voltar. Então, mano, muda muito, muda muito. Então o que você pode fazer? Bom, você pode dar o efeito aqui do Sequential, embaralha os materiais, e você pode fazer... você pode embaralhar 3, né? Nesse exemplo que eu te dei. Você pode embaralhar 3, e aqui você pode fazer o DDE, que é essa fusão de Fiendsmith, por exemplo, né? O Engrave voltaria pro deck, e o Sequential dá efeito e volta equipado aqui nele. Então você tem um monstro que pode negar até 2 cartas face-up. Ou você faz o Caesar, ou você faz isso, tá? Mas, se você quiser tentar fazer jogadas, você pode fazer aqui o Aero Wither. O Aero Wither vai dar efeito e dump um Fiend. Eu coloquei essa diabólica porque é uma carta que serve pra simbolizar. Isso aqui era usada, por exemplo, no Musketeer. Porque no Yubel você vai jogar Fiend de fato, né? A Sansara, Fiend da Engine, que eu quero dizer. O Sansara, a Spirit, depende do que você precisa pra jogar. Então, isso aqui no Yubel não muda nada. Você vai jogar aqui o Sansara pra poder reviver ele. Os dois aqui vão virar o Unchained, né? A Yama, que vai poder buscar o Charvara. O Charvara entra, mata... Enfim, quando cartas morrem, a Yama invoca a Sansara do cemitério e você tem a tua jogada de Yubel, por exemplo. Mas, e o que essa diabólica faz, né? Quando ela é enviada pro cemitério por um efeito, você vai poder escolher um Fiend do cemitério e pegar de volta pra mão. Por exemplo, eu posso dar o efeito da diabólica e pegar o Engraver. Mas, como você pode ver, eu não conectei engrenagem de decks genéricos. Se for Fiend, e adivinha o que o Fiendsmith é? Eles são Light Fiend. Então, teoricamente, eles são uma engrenagem para você poder ter uma sinergia plena com decks Fiend, o que faz sentido. Porque é isso, é assim que deve ser, pelo menos, no mínimo, né? Quer dizer, ou no máximo, na verdade. No máximo deve ser isso, essa energia com pelo menos a porra do atributo do deck. O que você faz depois disso? Você pode juntar os dois aqui no campo, fazer, por exemplo, uma Silhouette Rabbit, que vai dar efeito para poder setar, né, um Azurumi do deck. Setou a Azurumi aqui, beleza? O bicho volta ali do cemitério banindo os Fiend de nível 6 ou maior, ele fica aqui no campo. E aqui... Eu não sei muito pra onde você vai, o máximo que eu consegui chegar foi fazer um Tribute Summon do Engraver. Lembrando que eu tô mostrando só o Fiendsmith, né? Tribute Summon de um Engraver, você junta 2 e aí de novo você chega no Caesar, que é pra onde você vai, quase que não tem jeito. Qual é a diferença disso aqui pra outras jogadas que você faz só o Caesar? É que o Fiendsmith sozinho consegue fazer o Caesar e o Azaruni aqui, por exemplo, né? E você vai ter o follow-up do Engraver no cemitério, porque tem um Sequential por lá, enfim... Mas via de regra, o que o Fiendsmith, onde ele consegue chegar sozinho, é isso aqui, tá? É mais ou menos nisso aqui. O que é muito pior do que ele era antes. Muito pior. Piorou demais. E eu quero mostrar um exemplo aqui pra vocês em um deck de Snake, tá? Em um deck de Snake Eye aqui, nós vamos ter a jogada com o Fiendsmith passando por dentro da Moon. Então, eu peguei umas cartas do deck aqui pra minha mão, porque nós vamos fazer a jogada tomando o Hand Trap, né? Que é uma das reclamações que a gente tinha no formato, onde você... tá jogando de Snake, por exemplo, ou pode ser Yubel também, e você tomou interações diferentes, coisas que paravam os decks pré-Fiendsmith, e não parava mais. Por quê? Porque você juntava, virava Moon, e a Moon fazia tudo acontecer, porque virava o Requiem, que virava o Engraver, que virava o Lágrima, enfim. E agora, o que acontece? Quem deu uma olhada no Snake Eye, viu que ele tá parecendo muito mais sensível, mas muito mais sensível. E... a galera, pra quem tá tentando jogar com o Snake puro, com o Fiendsmith, só mudou cartas, mas a forma de jogar continua a mesma. Qual é a diferença? Você sente que o deck tá muito mais sensível do que ele era antes. Então você toma as coisas e dói pra caramba. O Snake Eye Normal Summon efeito tomando retração, fudeu. Se você faz aquela jogada de ter um Caesar do lado ali com os summons do Fiendsmith, Engraver e Snake Ash, você dá o Engraver que chega no Caesar e aí dá Normal Summon Snake Eye Ash. Você não vai mais pra lugar nenhum se você tomar um Veiler ali, porque o Caesar não previne isso. Você passa o turno, se você não tiver mais Extender pra jogar uma Witch, por exemplo. Então aqui eu fui tentar pegar o exemplo, ó. Vou dar o Veiler e o Impermanence pro oponente. Então nós vamos começar com a Witch, descartando aqui a Ash Blossom, e a Witch vai tomar o Impermanence, por exemplo, né? Beleza. Vou ativar o Bonfire aqui, que é mais uma tentativa de jogada, pra poder pegar o Snake Ash. Normal Summon Snake Ash é feito e o cara vai me dar um Veiler da vida, por exemplo. Ok, as minhas duas cartas tomaram interação. É frágil, né? Eu tenho duas cartas na minha mão. Tipo, frustrante pra cacete. Eu não fiz follow, eu não tenho porra nenhuma. Ok. Então eu posso linkar ambos e fazer a Moon. Ok. Moon vai linkar fora para poder fazer o Requiem. O Requiem vai dar efeito tributar e trazer o Engraver. Você vai poder fazer aqui o equipamento do Requiem, né? Para poder virar uma Necro Keep Princess. O Engraver vai dar efeito, embaralhar o menino e voltar para cá. Ok. De novo, você pode continuar passando com o Caesar, né? Passou com o Caesar, de novo. Ok. É onde chega. A gente vai acabar voltando pro Caesar toda vez.
Ok, mas nesse caso você pode linkar, fazer o sequential pode dar efeito, tem que embaralhar os Lightfiend, mas nesse momento eu tenho apenas o Engraver e a Moon, então eu vou embaralhar os dois pra poder fazer o Aero Wither. O Aero Wither vai dar efeito, Dump joga fora o Engraver, tá? Ok, você pode linkar os dois e fazer uma princesinha do amor. Por que eu fiz daquele jeito? Porque eu precisava ter um monstro do lado pra poder transformar na princesa. A princesa vai dar efeito trazer o Snake Ash. O Snake Ash vai dar efeito jogar a princesa fora pra trazer o Pop, por exemplo. O Pop vai dar efeito pra poder pegar o Original, linka fora o Pop pra poder fazer uma Anima. O Pop dá efeito, volta equipado, você dá o Original, traz um Flamberg pra poder deixar o Woke no deck. Dá pra ser o Woke, mas aí o Woke vai ter que jogar alguém fora pra poder trazer o Flamberg. A jogada não tá otimizada, foi só algo que eu fiz no improviso aqui antes de gravar o vídeo, tá? Você linka os dois, faz aqui uma Silhouette Rabbit, triga o Flamberg, triga o Coelho, que seta o Azarune. Invoca os dois aí do cemitério. Antes de fazer isso aqui, você vai ter que deixar um dos dois no campo pra deixar como interação pra princesa. Então você vai ter que dar o Aero Wither do cemitério, banindo a Necrokeep e banindo o Engraver, pra poder invocar o Aero Wither de novo. Você perde o follow-up do Engraver, mesmo tendo Lightfiend no cemitério, mas aqui é pra poder construir a jogada, né? E aí você vai linkar os dois que sobraram pra poder fazer uma IP, e você vai ter um fogo sobrando pra poder ter a princesa conectando jogada. Então, isso aqui, tomando duas interações, porque eu tenho um Fiendsmith. Se eu não tivesse Fiendsmith, eu iria passar, jogando com um deck de Snake, AI puro, digamos assim. Eu iria passar o turno tomando Hand Trap em duas tentativas de jogada minha. Mas aqui eu consegui passar com o meu Azarune. E aí quando o cara fizer alguma coisa, principalmente se ele tiver Spell Face Up, seja o Nightmare Throne do Kashira, do Yubel, seja o Paraísos do Kashira, seja o Opening Gates... Meu Deus do céu, seja o campo do Tenpai, eu não queria falar Kashira, né? O campo do Tenpai, o Opening Gate do Yubel, ou o Nightmare Throne do Yubel, enfim, você invoca aqui pra Silhouette Rabbit poder matar uma carta do cara, uma Spell Trap, a Azarune nega um summon inerente, a IP pode dar efeito, mas você pode tentar alinhar a jogada, né, pra que o cara faça um Special Summon, a princesa dê efeito. Se você conseguir fazer isso, beleza. Se não, a IP vai ter que usar o Silhouette Rabbit mesmo pra poder virar um Little Knight, pro Pop ficar sobrando pra princesa matar uma carta do cara. Mas se der pra alinhar, você vai poder dar a IP, a princesa, pra tentar matar o Pop, mas a IP leva o Pop, e você mata só a carta do cara. E aí sobra o Silhouette Rabbit pra ficar um monstro a mais te defendendo, né? E a princesa volta. E se a princesa ficar aqui, ela é follow-up. Se o cara, mesmo assim, conseguir tirar todas as cartas da tua board, o Pop dá efeito, volta pra trás, né? Ou não, depende. Se tudo der certo aqui, por exemplo, você compra uma carta pro turno. Se tudo der certo não, né? Se mesmo assim o cara conseguir tirar as suas cartas do campo, você vai poder voltar de Original. Isso machuca, tá? Porque você para pra ver aqui, ó. Eu tô com o Snake Ash no cemitério e eu coloquei o Pop aqui pra trás. Pode ser que tenha sido errado isso aqui, inclusive. Mas enfim, você embaralha o bicho no deck e você pega o Oak, por exemplo. Você vai aumentar a quantidade de Oak. Vai ter que ter Birch no deck. Depende, pode ser, né? Mas aqui é muito mais um pensamento sobre Snake do que sobre Fiendsmith, né? Normal Summon Oak, efeito, traz de volta o Snake Ash. Se tiver o Birch, você busca. Se não tiver, você joga o Pop fora pra poder trazer o Flamberg, o Pop joga alguém pra trás e você continua voltando a partir daqui. Então, foi só pra mostrar pra vocês que o Fiendsmith me possibilitou fazer mais. Podia ser que se fosse um Fire King, se fosse um Rescue, eu ainda assim teria jogada? Seria, poderia ser. Mas eu só quis tentar mostrar pra vocês algumas coisas que o Fiendsmith ainda possibilita de você fazer, né? Tem uns outros decks ainda no formato, né? Tem outros decks ainda no formato que sempre usavam o Fiendsmith de maneira em que você tinha algo na engine que conectava as coisas, né? No caso do Snake não tem nada em específico, mas se você for pro Musketeer, beleza, você tem muito mais Lightfiend pra você fazer as coisas, não vai ter o Lágrima, beleza, mas o Aero Wither cola as coisas e tem uma conexão interessante. Vale a pena? Eu não sei. No deck de Quimera, você acabava fazendo fusão do teu Baphomet, jogava o Sinister Necron Evil Hero, porque ele trazia o Adus the Gold, o Adus the Gold virava o Requiem virava jogada de Fiendsmith. Não tem o Lágrima, e agora você vai continuar usando isso aqui. Parece bom fazer o Caesar, ainda assim parece bom. Não tem a Beatriz que jogava outra carta, tudo bem. Eu acho que ainda assim tá tudo certo. E você sempre pode fazer o DDE, né, cara? Então, a questão é, o teto baixou absurdamente. O Fiendsmith deixou de ser tão genérico e ao mesmo tempo tão forte como ele era e tão versátil. Porém, eu acho que ele ainda assim tem muito valor, cara. Tem muito valor. O Engraver, ainda indo segundo, por exemplo, você resolveu o Requiem, que trouxe o Engraver. O Requiem voltou equipado. O Engraver vai tentar levar um bicho do cara já. Forçou alguma coisa.
o que é interessante. Você ainda consegue fazer o Scissor, o que é interessante. Você consegue ainda fazer jogada de Link, o que é interessante. Ele ainda te dá corpos a mais, tentativas a mais de jogada. Quando você começa a olhar assim a parada, mas aí a jogada de Fiend Smith tem um Scissor e o Normal Summon Snake Cat tomou alguma coisa e me fudi. Ok, pode ser que no Snake Eye talvez valha a pena jogar de outra coisa junto, tirando o Fiend Smith, ou você mistura também com o Fiend Smith e usa menos tax, é que depende de como o formato vai ficar, né? Depende de muita coisa. A jogada de M7, que pegava de volta o Engraver do Cemitério, também já foi pro caralho, porque não existe mais lágrima. Então, assim, as coisas vão mudar. E quanto mais você olha, mais você percebe que o hit foi doloroso. Inclusive, muito corajoso, e inclusive eu ficaria extremamente puto se eu tivesse comprado o Fiend Smith e tivesse tomado esse hit agora. Sinceramente sim, mano, papo de caralho, eu odeio esse jogo, eu vou vender essa merda, eu não quero mais jogar isso. Assim como você sentiu quando a Pulusa foi banida, assim como você sentiu quando você comprou o Barão de reprint de R$20 e ela foi banida. Isso acontece, infelizmente. Deveria... Ai, cara, é chato. É chatíssimo. O formato vai mudar. O Fiend Smith deixa de ser algo tão genérico, tão forte, tão opressivo. Você vai continuar tomando Scissor, isso é problemático? Eu não sei não. Beleza. Com relação ao Fiend Smith, é isso. Com relação ao Snake e tal, tivemos uma lista com cerca de 30 hits, né? De cartas indo pra banlist, foram 4 banidas e eu acho que 10, pelo menos, saindo da banlist. Foram muitos hits. E mesmo assim você continua tendo formato com o Snake aí e o Bell no topo do jogo. Você pode olhar por esse prisma. Mas enfim, o Fiend Smith baixou demais o teto da jogada. O banimento do Lágrima machuca. Pode ser que tenha várias outras coisas, vários outros combos que vão aparecer que eu não vi aqui ainda. Sim, essa é só a impressão inicial. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.